Antes da gente começar essa aula, não esquece que nós estamos com o curso Dominando a Genética com vendas abertas. E por tempo limitado nós temos um cupom de desconto. Esse curso conta com 6 apostilas diferentes e mais de 120 resoluções e exercícios, todas feitas de maneira instrutiva, para você colocar a mão na massa e definitivamente não ter problema algum mais com esse tipo de conteúdo. O curso está linkado aqui na descrição e junto ali você tem o cupom de desconto que eu mencionei. Vamos para a aula? Bom, agora que você já sabe como é que funciona o sistema ABO e sabe determinar o sangue A, o B, o AB e o O, a gente começa a conversar a respeito do sistema RH, que vai determinar se o sangue é positivo ou negativo. Sabe quando a pessoa fala assim, ah, o meu sangue é O positivo, ah, o meu sangue é A negativo? Isso tem a ver com o sistema RH. E depois a gente vai falar de sistema MN e vamos falar de eritroblastose fetal, enfim, tem um monte de coisa legal nessa aula. Olha só, vamos lá, primeira coisa importante. O sistema RH, ele recebe esse nome porque a gente começou a estudar esse sistema sanguíneo inicialmente em macacos do gênero Rhesus. Eu vou pedir para o Renan colocar aí na tela para vocês. Macaquinhos do gênero Rhesus. Eles têm esse sistema igualzinho a gente. Então a gente estudou neles e depois extrapolou e percebeu que isso acontecia também na espécie humana. A gente identificou o fator RH lá nas hemácias também. Mas olha só, esse macaco do gênero Rhesus acabou batizando o sistema sanguíneo, beleza? O que significa dizer que uma pessoa é RH negativo? Negativo quer dizer que lá na hemácia daquela pessoa não existe o fator RH. Na membrana da hemácia não existe o fatorzinho RH que a gente estudou lá inicialmente no macaco Rhesus e que tem na nossa espécie. Quando a gente fala que a pessoa é RH positivo, quer dizer que na membrana das hemácias dessa pessoa a gente encontra o fator RH. E isso é importante que você entenda teoricamente, porque isso explica de onde vem o sistema de transfusão. Quem que doa para quem? É muito óbvio. O negativo doa para o positivo e para ele mesmo, e o positivo só doa para ele mesmo. Mas por quê, prof? Porque imagine que eu sou O negativo e tem uma outra pessoa que é O positivo. No momento que eu dou o sangue para ela, o sistema imunológico daquela pessoa vai olhar para as hemácias, isso em sentido figurado, né? Mas ele vai olhar para as hemácias que estão chegando desse doador e vai olhar assim, opa, não tem nada de estranho nessa hemácia. Não tem nenhuma proteína aqui ao redor dessa hemácia que faça eu estranhá-la e atacá-la. Por quê? Porque o indivíduo é RH negativo. Agora, se acontecer o contrário, se eu que sou O negativo receber de O positivo, no momento que eu receber esse sangue positivo, o meu sistema imunológico vai encontrar fatores diferentes, coisas que não existem no meu corpo, e aquilo vai ser considerado um antígeno. Isso vai ser atacado com anticorpos. O meu organismo vai se sensibilizar contra aquelas glicoproteínas estranhas que estão chegando no meu corpo. Beleza? Então é por isso que o negativo só recebe de negativo. Beleza? Claro, sempre respeitando o sistema ABO. Aí, geneticamente, também é importante você lembrar que as pessoas de RH negativo, elas são homozigotas recessivas, Rzinho, que pode aparecer também como Dzinho em alguns materiais didáticos, e as pessoas de RH positivo, elas vão ser Rzão ou Rzinho, homozigotas dominantes ou heterozigotas. Beleza? Lembrando que pode aparecer como Dzão ou Dzinho. Maravilha? Muito bem, não esquece aí do sistema RH. Aí nós temos o sistema MN. Esse é bem interessante porque às vezes a gente esquece de falar dele porque ele não gera incompatibilidade sanguínea. Pelo menos não em quantidades normais de transfusão. Então se for passado 1, 2, 3, 4, 10 saquinhos sanguíneos, né, de 400 ml para uma pessoa, por exemplo, que está numa situação de cirurgia e que precisa de muitas bolsas de sangue, cara, normalmente isso não vai gerar nenhum problema. Pode até gerar problemas em situação de transfusão de medula óssea, e por isso que transfusão de medula óssea tem uma questão de compatibilidade muito delicada, mas para uma transfusão sanguínea não é um problema, ok? E aí mesmo sem ter esse problema todo, é legal que a gente conheça o sistema MN, que basicamente é o seguinte, você vai ter 2 alelos, um chamado Mzão e outro chamado Nzão, ambos são dominantes, tá? O Mzão e o Nzão. E aí isso configura para nós 3 tipos de fenótipos. A pessoa pode ter o sangue M, a pessoa pode ter o sangue N e ela pode ter o sangue MN.
M, quando ela é Mzão, só vai ter o fator M lá nas hemácias. N, quando a pessoa for Nzão, só tem o fator N nas hemácias. E aí Mn, quando ela tem o Mzão e o Nzão. E aí ela tem os dois fatores nas hemácias, lá nos eritrócitos. Beleza? Coloquei aqui para vocês que não gera incompatibilidade sanguínea, pelo menos não em situação mais típica de transfusão. Beleza? Professor, como é que eu faço um cruzamento? Do mesmo jeito que a gente estudou até agora. Tá? Imagina uma pessoa MN cruzada com outra que é MN. Só fazer um chiqueirinho lá e cruzar, tá tudo tranquilo. Agora, olha esta situação aqui. Eritroblastose fetal. Acho que aqui nós chegamos no ponto mais alto da nossa aula. Eu acho que nesse momento até você tem que dar o like aqui, ó, em homenagem ao nosso bebezinho. Mete o dedão aí no like. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Vamos tentar entender primeiro esses termos. Eu acho que é bem legal isso. Por que eritroblastose fetal? Gente, olha só. Lá na medula óssea vermelha de uma pessoa, medula óssea vermelha, não é a medula espinal, tá? A medula óssea vermelha fica nas extremidades dos ossos longos, fica aqui no nosso osso da bacia, né? Medula óssea vermelha. Nós temos as células precursoras das hemácias. Hemácia, glóbulo vermelho, pode receber o nome também de eritrócito. Tá. O eritrócito, que significa célula vermelha, tá? Eritro é vermelha, cito é célula. Esse eritrócito, que é o glóbulo vermelho, ele se origina de um precursor chamado de eritroblasto. Então o eritroblasto, basicamente, ele é uma hemácia, só que ainda tem um núcleo. Então quando o eritroblasto gospe o núcleo dele para fora, ele vira uma hemácia. Então ele é uma hemácia com núcleo, é uma célula que antecede a hemácia. E aí o que existe de interessante nisso? A eritroblastose fetal é uma doença em que a mãe gestante ataca o sangue do bebê que está lá dentro. Sem ela querer, claro. Ela vai atacando. As hemácias desse bebê começam a ser destruídas. E o bebê tem uma necessidade tão grande de repor hemácias que não dá tempo de formar hemácias. Ele começa a colocar na corrente sanguínea dele eritroblastos. Esses glóbulos vermelhos ainda não prontos, que ainda tem núcleo. Então, se você pega e tira o sangue do bebê e analisa logo que ele nasce, você vai perceber que além de ter uma contagem de hemácias, de glóbulos brancos, de plaquetas, lá na corrente sanguínea do bebê tem eritroblastos, células jovens, beleza? Células que são hemácias, mas ainda com o núcleo. Tá, professor, por que isso acontece? A gente já chega lá. Olha o outro nome da doença. Doença hemolítica do recém-nascido. Doença hemolítica. Hemo é sangue, lise é destruição, rompimento. É uma doença que tem a ver com o rompimento de células sanguíneas dessa criança recém-nascida. Massa, né? Agora vamos entender o que acontece. Imagine um bebê, tá? Esse bebê, para ter a eritroblastose fetal, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma regrinha, estar dentro de uma situação específica. E que situação específica é essa? Essa é a parte mais importante da nossa aula. O pai tem que ser RH positivo, a mãe tem que ser RH negativo, e aí vem um primeiro filho. O que é interessante, eu coloquei aqui para vocês. Durante toda a gestação, não ocorre mistura do sangue da mãe com o feto, a não ser que a gente tenha algum problema, um descolamento de placenta ou alguma coisa assim. Mas se a saúde do bebê está tudo normal, está acontecendo tudo de maneira tranquila durante a gestação, não passa sangue do bebê para a mãe, não passa sangue da mãe para o bebê. Professor, mas então para que serve o cordão umbilical, esse negócio todo? Cara, isso serve para passagem de nutrientes, de excretas, de oxigênio, de gás carbônico, mas sangue não passa da mãe para o bebê e nem do bebê para a mãe. Então, se a gente tiver essa situação aqui e vem um primeiro filho, esse primeiro filho ele não tem doença nenhuma. Ele não vai sofrer com absolutamente nada. Durante toda a gestação, tudo acontece de maneira normal. Só que daí tem um detalhe. Nasce o bebê. Nasceu o bebê. Logo em seguida, a placenta vai ter que se descolar da parede uterina e vai nascer a placenta. Não é verdade? Pá, descola a placenta. Nesse descolar da placenta, capilares fetais se rompem
E também se rompem capilares uterinos maternos. Esses capilares estavam lá na região da placenta e ó, eles rompem. E um pouquinho de sangue do bebê passa para a mãe. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Primeiro filho. Se ele for RH positivo, depois que ele nasce, depois que a placenta é descolada da parede uterina, um pouquinho de sangue desse bebê passa para a corrente sanguínea da mãe e a mãe se sensibiliza. O que quer dizer isso? A mãe vai começar a produzir anticorpos para atacar esse sangue estranho, para atacar esse sangue que não é legal, não é bem-vindo. Positivo não pode doar para negativo. E aí, teacher, a mãe vai se sensibilizar. Isso não é um problema para a mãe, porque a quantidade de sangue que passou é muito pouca. A mãe destrói aquele sangue, só que isso fica dentro da memória imunológica da mãe. A mãe produziu anticorpos nesse processo de sensibilização e quando vier o segundo filho, caso ela tenha um segundo filho, e se esse segundo filho for positivo também, nós teremos problemas. Porque muito embora o sangue da mãe e do bebê não se misturem durante a gestação, os anticorpos que a mãe produz, anticorpos do tipo IgG, passam pela barreira placentária e chegam até o nenê. E aí, durante toda a gestação, a mãe vai estar atacando o sangue do bebê, atacando o sangue do bebê, atacando o sangue do bebê. Isso pode provocar um aborto, inclusive. Isso pode provocar uma situação bastante delicada. O bebê pode não resistir. E quando ele nasce com uma anemia muito forte, com uma contagem de hemácias muito pequena e uma alta quantidade de eritroblastos. Ele está sofrendo de eritroblastose fetal. Ele vai estar anêmico. Ele pode até estar com a pele um pouco amarelada por causa dessa destruição excessiva de hemácias e sobrecarga no fígado. É a doença hemolítica do recém-nascido. Prof, então eu coloquei para vocês, ó, o primeiro bebê sensibiliza e aí a mãe passa a atacar o segundo bebê que vai nascer com eritroblastose fetal. Prof, tem como evitar essa situação? Tem. E aí eu quero que vocês tomem nota porque eu não coloquei no quadro, que é bem importante. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente tem uma situação em que o pai é positivo e a mãe é negativa, o médico já vai saber disso. Nos exames aí pré-natais ele já vai descobrir isso. E logo que que o bebê nasce, ou um pouquinho antes do parto, ele vai injetar na mãe um soro, que é chamado de maneira popular de vacina, mas não é uma vacina, tá? É um soro. O que tem dentro desse soro? Anticorpos para destruir o sangue do bebê quando ele entra em contato com a mãe. Então, esse soro, ele está prevenindo a formação de anticorpos maternos. Esse soro contém anticorpos. Esse soro ataca o sangue do bebê quando ele iria sensibilizar a mãe. Então, descolou a placenta. Aquele pouquinho de sangue passa para a corrente sanguínea da mãe, o soro que está circulando na corrente sanguínea da mãe vai destruir o sangue do bebê que chegou nela, e isso impede a mãe de sensibilizar. Isso impede da mãe se sensibilizar e depois ter um filho com problemas, ok? Toda gestação tem que ser aplicado o soro, tá? Ah, mas eu não pretendo ter mais outro filho. Mas vai que tenha, né? Então, tem que aplicar o soro toda vez. Maravilha? Entenderam tudo? Eu acho que ficou bem claro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo. Comente o que você achou interessante nessa aula e também divulgue a nossa aula para os seus amigos. Talvez esse conhecimento seja importante para mais pessoas além de você. Fica aí que eu tenho um recado final. Eu realmente não sei se é a primeira vez que você está aqui dentro desse canal, mas eu queria que você me contasse isso nos comentários. Esse projeto oferece todas as aulas de Biologia do Ensino Médio de maneira gratuita aqui dentro do YouTube. É muito importante a sua colaboração para que ele se mantenha, para que ele se torne viável e que ele possa atingir cada vez mais pessoas. A sua inscrição faz total diferença para a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.